Sou o professor Fábio e hoje vamos continuar nos nossos vídeos sobre estática. Agora eu tenho uma barra aqui apoiada com dois apoios, eu quero saber a reação desses apoios. Em cima desta barra aqui tem uma pessoa de 80 quilos, então a primeira coisa que eu vou botar é o peso, né? O peso é massa vezes gravidade, né? Então o peso vai ser 80 vezes 10 da gravidade, o peso vai dar 800 newtons. Colocamos 800 newtons aqui. Eu acho que o aluno consegue perceber. Se esse cara aqui estivesse bem no meio da barra, cada apoio ia segurar 400, a metade do peso. Como ele está mais para o lado do apoio B, o apoio B vai ter um valor maior na reação do que o apoio A. Como calcular isso? Bom, nós vimos que a estática do corpo no material, nós temos que ter que o somatório dos momentos tem que ser igual a zero, para a barra não girar. Então, no momento que eu ponho assim, ó, somatório dos momentos no ponto A, é igual a zero. O que eu estou fazendo? Eu estou olhando para o ponto A. Então, os braços de alavanca, que é a distância da força até o ponto de giro, é em relação ao ponto A. Então, observe o seguinte, em relação ao ponto A aqui, ó, eu estou de olho nesse ponto aqui para não girar. O que vai acontecer? O peso desse indivíduo vai provocar um giro no momento no sentido horário. Basta fazer assim, ó, com a canetinha, pega o apoio A e põe o peso à direita. Observe que o pincel gira no sentido horário. É como se tivesse dois bancos aqui. Se eu tirar um banco fora, esta barra vai girar no sentido horário. O que está equilibrando ela? Justamente o segundo banquinho aqui, esta reação. Esta reação provoca um momento no sentido anti-horário. Para mim ter um equilíbrio, o giro no sentido horário tem que ser igual ao momento, ou seja, o giro no sentido anti-horário. Então, vou colocar aqui momento no sentido horário tem que ser igual ao momento no sentido anti-horário. Lembrando para o aluno que momento, olha só, aqui é o pensamento, ó. O momento é a força vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca é a distância da força até o apoio. Então, no momento horário é o peso do indivíduo. Vai ser 800 vezes... Qual é a distância da força até o apoio? Observe que é 6 metros, então vezes 6. O momento no sentido anti-horário vai ser devido a esta reação de B que eu vou achar. Vai ser a reação de B vezes a distância da reação até o apoio A. Porque eu estou de olho no apoio A para não girar. Então, qual é esta distância que eu tenho aqui? É 6 mais 2, 8 metros. Então, vai ser vezes 8. Observe que esse 8 passa para o outro lado dividindo, eu vou ficar com RB, é igual a 800 vezes 6, dividido por 8. 800 por 8 dá 100, vezes 6, o RB vai dar igual a 600 newtons. Se aqui der 600, mas tem 800, esse segura 600. Lógico que aqui vai segurar quanto? O restante, que vai ser 200. Como é que eu faço esse cálculo? Eu sei que a reação A para cima mais a reação B para cima segura o peso que é para baixo. Então eu vou ter que RA mais RB é igual a 800. Bom, o RA é o que eu quero saber agora. RA mais 600, que é o RB, é igual a 800. RA vai ser igual a 800 menos 600, 200 newtons. Observa que 200 para cima mais 600 para cima dá 800, que equilibra o peso de 800 para baixo. Agora a gente vai ver os tipos de equilíbrios que nós temos. Se você está gostando da aula, dê um like aí embaixo e se inscreve no nosso canal Delta Medicina Online. Bom, os tipos de equilíbrio, nós temos o equilíbrio estável. Por que é estável esse equilíbrio? Observe que essa bolinha está em equilíbrio, está paradinha ali. Tu vai movimentar ela para um lado, tu puxa ela para um lado ou para o outro lado e ela retorna para o seu equilíbrio. Quando isso acontecer, o equilíbrio é estável. Que é uma situação prática, o João Bobo. O João Bobo é um brinquedo, esse brinquedo aqui ele é inflável, só que na parte baixa ele tem areia, para o centro de gravidade ficar bem embaixo. Tu vai dar um soco no João Bobo, ele vai lá no chão e volta novamente. Por quê? Porque ele tem um equilíbrio estável. Já essa segunda situação,
Se eu pegar aqui a bolinha está em equilíbrio, está paradinha lá em cima. Se eu colocar ela para o lado aqui, para esse lado ou para esse lado, ela não retorna para o equilíbrio. Muito pelo contrário, ela vai embora. Então aqui eu tenho um equilíbrio instável. Instável. Já na terceira situação, eu tenho a bolinha em equilíbrio, como se fosse num plano na horizontal. Se eu tirar essa bolinha dessa posição e colocar para cá, ou para o outro lado, se ela retornasse para o equilíbrio, seria estável. Se ela fosse embora, seria um equilíbrio instável. Mas observe que eu trago ela para cá ou para lá e ela não se mexe mais, ela continua em equilíbrio. Então é indiferente. Não é nem estável nem instável, ela é um equilíbrio indiferente, certo? Bom, outra coisa que o aluno tem que saber é a questão do tombamento. Quando é que um corpo vai tombar? Muitas vezes na estrada tu vê aqueles caminhões, né, com uma carga muito alta e nas curvas eles começam a balançar. Muitas vezes eles acabam caindo. Por que que isso acontece? O tombamento, nós vamos saber onde é o centro de gravidade do corpo. Como a gente vai trabalhar na física com corpos homogêneos, o centro de gravidade desse corpo aqui vai ser aonde? No encontro das diagonais. Então aqui eu tenho o meu centro de massa, tá? O centro de massa, que é onde eu coloco o meu peso. Então o peso vai ser colocado aqui. Se eu perguntar para vocês, esse corpo vai tombar ou não? Pela prática, pela intuição de vocês vão ver, claro que vai tombar esse corpo, certo? Mas muitas vezes nós ficamos em dúvida. Então, o que que a gente faz aqui? A gente projeta o peso para o chão e se ele estiver fora da base, ele vai tombar. A base desse corpo é aqui, Observe que o peso caiu fora da base, certo? Nós temos o nosso centro de massa aproximadamente no umbigo, certo? Então, o ser humano, o que que acontece? Tem o corpo mais ou menos com essa configuração, certo? E o centro de massa é no umbigo. Observe que o nosso centro de massa, o peso vai ser colocado aqui e ele vai cair dentro da base, que é o pé. Por que que nosso pé é para frente? Porque se o indivíduo for engordar, ele vai engordar para frente. Então o centro de massa, o peso vai ser deslocado para frente e vai cair dentro do pé. Mas professor, se ele engordar demais, o centro de massa sair fora do pé, ele vai capotar? Vai tombar. Então o que que se faz? Se força o corpo para trás para trazer o centro de massa para dentro do pé. Provavelmente vai dar problema de coluna, mas assim que funciona. Se estiver fora da base, tomba. Então o estudo do tombamento é dessa maneira. Michael Jackson, um dos maiores bailarinos que nós tivemos na história, ele conseguia no meio da dança fazer um movimento parecido com esse que eu desenhei para vocês. Qual era o segredo? Ele se posicionava de tal maneira que o centro de massa do corpo dele, que é onde está o peso, ficava alinhado à ponta dos pés. Observe que a base dele é muito pequena, porque o pé está na ponta do pé, mas ele conseguia botar o seu peso, ou seja, alinhar o centro de massa junto com a base. Se o centro de massa estiver fora da base, certamente ele iria capotar. Muitos de vocês devem estar se perguntando, mas por que que Michael Jackson fazia um movimento semelhante a esse aqui, de ficar totalmente inclinado, contrariando as leis da física? O peso dele ficava totalmente fora da base do pé, não é? Então o movimento clássico da dança de Michael Jackson, isso acontecia porque fora da base do pé, mas o segredo é que ele estava com calçado, né? O sapato dele, o salto, era preso no assoalho. Já tinha algo preparado com pinos, que ele se encaixava nesses pinos e o calçado ficava preso. Então não está contrariando as leis da física. Qualquer outro ser humano que tentar fazer isso, ele vai cair de cara no chão, porque o centro de massa está muito afastado da base, então o tombamento seria certo. Aqui nós temos a talha exponencial. Muitas vezes tu chega numa oficina mecânica, né, e tem que fazer manutenção no motor. Daí tu olha, tem um mecânico e um auxiliar. Tu fica pensando, como é que eles tiram um motor de dentro do carro, algo muito pesado? Eles utilizam uma talha exponencial. Qual é a vantagem da talha exponencial? A gente observa, aqui é o pensamento do aluno. Olha só, é formada por roldanas. Nós temos dois tipos de roldana. A roldana pode ser fixa
que está fixa no teto, ou essas roldanas que vão se movimentar. Qual é a diferença entre elas? Uma roldana fixa, ela só troca a direção da força. Esta força é igual a essa, então a força e o peso vão ser iguais. Já na móvel, tu vê com facilidade que tem uma força para baixo e duas cordas para cima, ou duas correias, duas correntes. Observe que a soma dessas duas tem que dar essa aqui. Então, se eu tenho um peso embaixo, cada uma vai segurar a metade. Em cima desse princípio aqui, vocês não vão precisar nem de fórmula, tá? Observe o seguinte, nesse primeiro caso, eu tenho um peso aqui nessa roldana que ela é móvel. Ela tem duas cordas em cima. Aqui vai pegar a metade do peso nessa parte. E aqui é a outra metade. Mas não me interessa essa parte que está presa ao teto. Me interessa o lado de cá que vai chegar na força que o indivíduo está fazendo. Então aqui eu tenho a metade. Se eu tenho a metade aqui, tem mais duas cordas lá em cima. Vai ter a metade da metade. P sobre 4. Da mesma maneira que eu tenho P sobre 4, eu tenho duas cordas. Aqui eu vou ter o que é? A metade desta metade aqui. Vai dar P sobre 8. Cheguei numa fixa. A fixa não diminui a força. Então a força que ele vai fazer aqui vai ser P dividido por 8. Então nesse primeiro caso, a força vai ser P dividido por 8. Já vão saber por que é chamado de exponencial. Já nesta aqui eu tenho o peso aqui. Observe que eu tenho duas cordas em cima. Então essa aqui vai pegar a metade. É só ir dividindo por 2. Cada roldana móvel tu divide a força por 2. Aqui vai ser P sobre 2. Novamente na parte de cima eu tenho duas cordas. Aqui eu vou pegar a metade, P sobre 4. E aqui é uma roldana fixa, a força é a mesma, P sobre 4. Então, nesse exemplo aqui, a minha força vai ser igual a P dividido por 4. Vamos anotando aqui, ó. Aqui é P por 8, aqui é P sobre 4. Esse outro exemplo, eu tenho o peso aqui e essa roldana é móvel, tem duas partes. Eu divido aqui, eu vou pegar P sobre 2. Aqui eu tenho uma fixa, aqui vai ser o mesmo P dividido por 2. Então, a força é igual a P dividido por 2. Aqui eu só tenho a fixa, a gente já viu que na fixa o peso vai ser o mesmo, né? A força vai ser a mesma, porque tem uma corda de um lado e uma corda do outro. Então, a força vai ser igual ao peso. Por que é chamada de talha exponencial? Porque a formulazinha é assim, ó. A força que eu vou fazer é o peso dividido por 2 na N. Onde esse N aqui é o número de roldanas móveis. Vamos ver se fecha. Quantas roldanas móveis eu tenho? 1, 2, 3. P dividido por 2 na 3 é P sobre 8. Quantas roldanas móveis eu tenho aqui? 2. P dividido por 2 na 2 é 4. P dividido por 4. Aqui eu tenho uma só. Então, uma roldana móvel, P sobre 2, fechou, P sobre 2, tá? A primeira vai fechar, fecha também. Quantas móveis eu tenho? Nenhuma, 0. 2 elevado a 0 é 1, então a força é igual ao peso. Então, aqui é a fórmula que se vê nos livros, mas observe que só dividido por 2, tu faz isso de maneira mais simples. Aqui nós temos os tipos de alavanca, que são máquinas simples. Aqui eu tenho um apoio fixo, não é? Aqui eu não escrevi, vamos escrever aqui, ó. Aqui eu tenho um apoio fixo, certo? E o nome vai ser dado da seguinte maneira, tá? Eu vou ter um peso aqui, o peso vai me oferecer uma resistência, isso é importante, uma resistência, onde tem o peso, resistência e resistência. E aonde a gente vai puxar, aqui é uma mão, né? Um braço, um pedaço do braço com a mão segurando a barra, onde eu vou puxar e vou fazer a parte potente. Tá? Então, quem executa a ferramenta é a parte potente. E o que a gente quer fazer é a parte resistente. Nesse caso, é erguer um peso. Depois a gente vai ver exemplos práticos aqui embaixo. Então, aqui, a força que esse cara vai fazer aqui, nesta alavanca, vai ser a parte potente. Potente. Tá? Então, ele vai fazer uma força potente. Ou potência, né? Então, nós temos aqui a parte potente. Bom, resistência, potência e apoio fixo. Bom, isso vai me dar nome às alavancas. O nome vai ser usado a palavra inter na frente e o que tiver no meio vai completar. Então, essa aqui é inter
interfixa, porque eu tenho um apoio fixo no meio. Então aqui eu tenho uma interfixa, certo? Exemplo disso, um tipo de alicate, tesoura, observe que o apoio está aqui, ó. A parte resistente pode ser um alicate para cortar um fio. O que é resistente? Cortar o fio. Aqui está a parte resistente, olha só, aqui está a parte resistente, não é? E eu vou fazer uma força que vai ser a minha potência aqui, a parte potente, ó, potência. E aqui eu tenho apoio no meio, então isso é uma interfixa. Toda ferramenta de tesoura, alicate, funciona como interfixa. Aqui eu tenho que tipo de alavanca? No meio é o que dá o nome, então aqui é uma e eu tenho aqui a resistência, então uma interresistente, alavanca interresistente. Observe, aqui eu tenho um instrumento de espremer batata, eu coloco a batata no recipiente e aqui tem como se fosse um êmbolo aqui que vai apertar. Eu tenho apoio aqui, olha só, eu tenho apoio aqui, ó, apoio. Aqui a resistência, o que é difícil? Amassar a batata. Então aqui é a minha parte resistente, e eu vou fazer força onde? Na outra extremidade aqui, que é a parte que é a potência, potente. Tá? O que está no meio? A resistência. Então isso é um instrumento que é interresistente. Nos livros aparece muito essa parte bem didática, mas na prática aparecem instrumentos do dia a dia. Então tu vai ter que ver o que está no meio. É o apoio, a resistência ou a potência? Se for a resistência, é uma interresistente. Já esse outro desenho aqui, eu tenho o apoio, eu tenho a parte resistente, a parte potente está no meio. Então aqui eu tenho uma alavanca que é chamado de interpotente. Interpotente. Por quê? Porque eu tenho o apoio aqui, ó, apoio. Eu estou segurando, isso aqui seria uma pinça, não é? Eu estou segurando alguma coisa que vai me oferecer uma resistência e eu vou fazer força na pinça onde? No meio dela. Então, nesse ponto aqui, eu tenho a minha parte potente. Tá? O que está no meio? A parte potente, que é a minha força. Então, nós temos aqui que é uma alavanca do tipo interpotente.